Graça e paz, irmãos. É um prazer muito grande. Já faz um tempinho que o pastor Carlos Inácio me fez esse convite, e eu disse, claro, vai ser um prazer e uma honra. E eu não falo isso de maneira clichê, não, fica parecendo aquelas coisas prontas. Claro, vai ser uma honra, vai ser um prazer. Mas não, é mesmo um prazer. E quando o Senhor me chamou para o ministério, não há nada nessa vida que eu faça com mais alegria do que pregar a palavra de Deus. Então, eu costumo dizer que eu prego até debaixo d'água. Pastor, o senhor prega na Papua Nova Guiné? Manda passagem que eu vou, né? Então, meus irmãos, também por causa da minha experiência, né, fui missionário da Junta de Missões Mundiais, então meu coração é missionário também. Como os irmãos já perceberam, que o meu sotaque é de fora, né? Já estão percebendo. Eu vim do Rio de Janeiro, assumi um cargo, né? Sou funcionário da Caixa Econômica Federal, e vim assumir o concurso, e aí Deus me levou também para a igreja. Tive que entregar o ministério lá no Rio, mas o Senhor nos chamou para cá, e viemos atender o chamado do Senhor. E eu fui batizado na Igreja Batista do Jardim Joari, casei na Igreja Batista Jardim Eliana, e assumi a Igreja Jardim Portal 2. Eu vou comprar uma floricultura, já. Como o pastor já disse, minha esposa não pôde vir, amanhã creio que sim, que ela sairá mais cedo, os irmãos poderão conhecê-la. E os irmãos tiveram aí uma ideia, Deus colocou no coração dos irmãos sobre a verdade. Esse foi o tema que o Senhor colocou no coração dos irmãos para esse tempo. E hoje, de maneira muito específica, é a verdade do Deus que se fez homem, a verdade do Deus encarnado. Vocês concordam comigo que nós estamos vivendo tempos aí onde a verdade está ficando um pouco relativizada, né? As pessoas não querem muito saber de verdades. A juventude aí que está na faculdade sabe disso. Ah, mas não tem verdades absolutas e tudo mais. Deixa eu contar uma história, contar uma coisa. Você só está aqui porque existe uma verdade absoluta. Jesus de Nazaré. Você só está aqui, você só teve sua vida transformada, você só se converteu, se tornou novo homem, nova mulher, você teve o rumo da sua vida transformado, porque existe a verdade que é Cristo. E quando nós vivemos esses tempos, é muito complicado, porque vivemos tempos em que as pessoas usam isso, essa relativização, para usar como desculpa para pecar. Ah, porque nada é certo, nada é verdade, então você pode viver do jeito que você quiser. E a igreja está indo nessa onda às vezes. A igreja está indo nessa onda da relativização, que é relativizar as verdades de Deus. Está querendo ir por caminhos que não são bíblicos. Muitos irmãos já querem vir com conversas estranhas para dentro da igreja. Mas vamos falar sobre essa verdade do Deus encarnado. O que podemos aprender com a verdade do Deus encarnado? Vamos ler um texto que nós costumamos ler muito no Natal, mas vamos ler agora. Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Eu estarei lendo os pares, os irmãos lerão os ímpares. Eu não sei se será projetado no multimídia, mas de qualquer maneira, vamos ver se conseguimos aqui uma leitura mais ou menos ordenada, mas às vezes é difícil, eu reconheço. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. 19, os irmãos. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José,
filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. 21, os irmãos, por favor. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. 23, os irmãos. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. 25, os irmãos. Então, apareceu, tanto não deu à luz a um filho e pôs o nome Jesus. Feche seus olhos, por gentileza. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a sua palavra, assim como o Senhor, não muda. Obrigado porque o Senhor é imutável, diferente do homem, diferente do nosso caráter. O Senhor é um só. Nos ajuda a viver, Senhor Deus, a graça da imutabilidade da tua verdade, que é hoje e dura para sempre. E ela servirá para nossos filhos e netos, ó Pai. Obrigado pelo teu amor infinito. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos voltar aqui. Primeira coisa que os irmãos escutam quando lemos esse texto, às vezes não nos damos conta do quão bonita é essa história. Que a gente passa a ver o texto do nascimento, a gente passa a ver muito o texto do nascimento, e no Natal nós falamos da história dos anjos, hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Isso é ótimo, eu fico feliz, eu gosto de ouvir esse texto, mas pensa no antes, quando o anjo vai até José. Primeira coisa que vocês veem nesse texto, versículo 18, Maria apareceu grávida. Ela aparece grávida quando ainda estava noiva de José. Naquela cultura, naquele tempo, era o costume os votos de casamento serem feitos antes do noivado. E durante 1 ano, a moça não morava com o rapaz. Eles tinham os votos bem antes da consumação do casamento em si. Então, eles não tinham nada. Eles tinham o compromisso formado pelas suas famílias. Então, ali, ela aparece grávida. Então, José, ele toma uma atitude totalmente diferente e distinta do que se espera hoje. Então, em primeiro lugar, antes de analisar um pouco mais esse texto com os irmãos, quero dizer para os irmãos, a verdade do Deus imutável, a verdade do Deus encarnado, ela é uma lição para muita coisa que falta nesse mundo. Eu vou mostrar para os irmãos por quê. Naquele tempo, qual era a pena para uma mulher pega nesse tipo de pecado, de fornicação? Ou seja, para José, em primeira instância, ela havia traído ele. Em primeira instância, poderia haver sim o pecado. No primeiro momento, ele poderia acreditar nessa queda dela. Poderia acreditar. O texto não deixa claro que ele estava totalmente crendo nisso. Mas ele teve uma atitude. Qual foi a atitude dele? Qual era a pena para Maria? Pena de morte. Pena de morte. Ela seria apedrejada. Qual foi a sacada de José? Qual foi? Intentou deixá-la secretamente. Pastor, ele foi abandonar a mulher? Não. Ele foi proteger a mulher amada. Porque ele poderia ter feito uma coisa só: denunciar, mostrar o escândalo para todo mundo, tornar público o mal que ela supostamente fez a ele. Ali ela seria apedrejada. A partir do momento que ele intenta deixar secretamente, ele está mostrando para ela que ele sabe o que ela fez. Essa foi a ideia de José, tá? Ela sabe o que ela fez, ela percebe que ele se ligou e ele vai secretamente
desonrar o compromisso do casamento de forma velada. E ele não expõe para todo mundo o que está acontecendo. Pronto, ele poupa a vida da mulher amada. Então, nós vivemos tempos em que o mundo anda tão revanchista que a primeira atitude é sempre uma atitude de fazer um barraco, né? Você como irmã, já pensou se você descobre que teu marido tem filho de outro casamento? Pastor, vira essa boca para lá que eu mato ele. Você entende? Você entende a gravidade do problema? A atitude esperada é uma atitude de comoção, é uma atitude de fazer a pessoa pagar. Essa é a atitude esperada. Mas o que falta no mundo foi essa atitude de José. Tenta imaginar o quanto esse homem amava essa mulher, mesmo com essa suspeita tão grave. E dizem que a Bíblia não é um livro totalmente machista, né? Olha quanto romantismo, gente. Tem coisa mais romântica do que isso? Mesmo com a suspeita da traição, ele quis poupar a mulher amada. Vocês estão entendendo a força disso? Entenda, a Bíblia não é um livro machista. A cultura daquele tempo não era tão legal com as mulheres. Você percebe a diferença? A Bíblia não honra as mulheres, sim ou não? O Senhor Deus não honra as mulheres? Então, deixa disso, né? Então, meus irmãos, ele vai... Eu digo para os irmãos, Maria foi até ele contar a história do anjo, porque o anjo, no livro de Lucas, vai falar para quem? Ele também fala para Maria, no livro de Lucas. No livro de Mateus, aparece só há o relato de José, mas não há uma conversa entre os dois. E, em outro aspecto, há uma confirmação de Deus. Ela ficou quieta, porque o caso era delicadíssimo, mas Deus confirmou, sabendo disso, ele confirma para José. Então, coisas que nós aprendemos aqui, do Deus encarnado, a verdade sobre Deus encarnado. Vocês concordam comigo que o mundo precisa de amor? Hã? O mundo está muito cheio de vingança, muito cheio de gente vingativa, e quer responder à altura. Ah, essa pessoa vai comer na minha mão. Então, José teve uma atitude muito mais crente que a maioria de nós. Então, eu quero dizer para os irmãos, a verdade do Deus invisível traz paz e harmonia para a sua família, para a tua casa. A verdade do Deus encarnado, ela muda toda a perspectiva que você tem. Se você pensa em violência, a verdade do Deus encarnado traz a paz, o amor, a reconciliação. Leamos, por gentileza, versículo 20 a 23. Vamos reler, né? Claro. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Primeira coisa, o anjo chega até José. Como é que ele se dirige a José? José, filho de Davi. Logo no primeiro capítulo, lá no começo, ninguém gosta de ler aquele comecinho, né? Fulano, filho de ciclano, que gerou fulano, que não sei o quê. Ninguém quer ler aquilo. É igual o livro de Números lá atrás, né? Tribo disso, tribo daquilo. O povo fica, pastor, eu quero ler a Bíblia toda em um ano, mas quando eu passo ali eu pulo, né? É uma parte um pouco mais maçante, eu entendo, porque tem a ver com culturas, tem a ver com as expectativas judaicas naquele momento, né? Mas ali, naquela genealogia, ela coloca José como um dos descendentes do trono. E o trono de Davi estava vago. O povo de Israel, naquele momento, não havia aquele governo mais. O povo ali já estava sob o Império Romano. Então, não tinha mais um reino soberano de Israel ali. Mas, quando o anjo chega, ele o chama de filho de Davi. Essa é uma expressão principesca. É uma expressão de honra. José era um homem rico? Alguém sabe dizer? O que ele fazia da vida? Muito bem. Ele era uma pessoa humilde. O anjo do Senhor
não é qualquer pé rapado, não. O anjo do Senhor falou: filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher. Em segundo lugar, eu quero dizer para os irmãos, a verdade do Deus encarnado mudou a nossa história. Se existe uma razão objetiva para você vir à igreja toda semana, é porque Jesus salvou você e tua família. Existe uma razão para você ser diferente, porque houve uma transformação na sua vida espiritual. Aqui o anjo não estava dizendo para José que ele iria sentar num trono, que ele seria rodeado de joias, rodeado de ouro, que nem Salomão. Ele não estava dizendo isso. Ele estava falando de algo assim, ó, você é alguém, você é filho de Davi, você tem um lugar de honra, você é uma pessoa especial, você não é qualquer um, você é uma pessoa de Deus. E essa palavra é para você também, tá, meus irmãos? Para você parar de ficar achando que você é ralé. Você é um pecador. Você é um pecador, depende da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Isso não mudou. Então, você não tem motivo para ser arrogante. Mas você tem um valor para Deus. Então, o anjo chega e ele muda a história. Ele chega e fala assim: e dará à luz a um filho, chamarás seu nome Jesus. Jesus vem do texto hebraico, o termo hebraico, Javé salva. Ou seja, para que Jesus veio ao mundo? A verdade do Deus encarnado foi salvar, foi mudar a tua vida, e é até hoje. Pastor, meu pai era um embriagado, hoje está na igreja. Eu não sei como é que ele fez isso. Claro que não sabe, porque ele é o Deus do impossível. Foi para isso que ele veio. Veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a verdade do Deus invisível, do Deus encarnado. Então, meu irmão, se você está sendo aí contaminado por esse mundo que fica nessa de, mas isso é relativo, igreja é relativo, porque a fé é importante, qualquer fé vale a pena. Negativo. Você crê num Deus verdadeiro, num Deus imutável, você não crê em qualquer coisa. Então, para de querer achar discursos aleatórios e paralelos à sua fé cristã. Tem crente que quer viver uma vida torta, esquecendo que Jesus o salvou um dia. Tem crente que quer viver duas vidas. Você não pode viver duas vidas, porque a vida que você vive é para honrar aquele que te mandou para a eternidade. Então, ele vai falar da promessa de Isaías 7,14. Pode projetar, por gentileza, Isaías 7,14, por gentileza. Eu sei que foi de última hora, mas vamos ler Isaías 7, versículo 14, por favor. Leamos todos. O anjo estava dando uma confirmação aqui. José, como bom judeu, conhecia essa profecia. O anjo estava, em outras palavras, dizendo: sabe aquela profecia, José? Você não crê? Está se cumprindo agora. Você vai criar esse garoto. Ele é do Espírito Santo. E outra, quando ele fala Espírito Santo, já é uma prova, uma amostra para nós que o Espírito Santo já era conhecido. Apesar de não ter a manifestação, os estudos todos que nós temos sobre o Espírito Santo, mas o Espírito Santo já se manifestava. Então, ele vai falar uma outra coisa. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chamará Emanuel, que significa Deus conosco. E quando ele fala Deus conosco, vamos pensar, o que Deus fez, né? Deus fazer homem. Tenta imaginar. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você. Tu gosta de diminuir o padrão de vida? Fala para mim, tu gosta de diminuir teu padrão de vida? Pastor, eu ganho R$6.000 por mês. Vamos supor, que bênção, hein, pastor? Eu ganho R$6.000 por mês. Tu quer viver com 2?
não quer, porque tu está acostumado a ver com 6. É igual aqueles irmãos, às vezes, perdem emprego e tem Netflix, tem isso, tem aquilo, tem carro, não sei o que lá, e não quer largar os gastos quando perde o emprego. Ou então consegue um emprego um pouco mais humilde e não quer abandonar os outros gastos. Por quê? Porque não quer baixar o padrão de vida. O ser humano já é assim com coisas pequenas. Pastor, vou de Uber para o trabalho, agora estou indo de ônibus, estou quase me matando. Olha só, o ser humano não gosta. O teu Deus veio para a terra para sentir as mesmas coisas que você. Calor, frio, tristeza, dor, decepção. E Ele, que é merecedor do trono, que é o Rei dos Reis, Ele veio até aqui. Essa é a verdade imutável. Então, essa expressão é muito interessante. Tem uma frase de um teólogo, ele diz assim: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser menino. Bonita frase, né? Olha o que Deus fez para viabilizar a tua salvação. Por quê? Porque o homem precisava. O homem estava perdido nos seus pecados. Ah, pastor, porque a humanidade hoje está perdida nos pecados. Não é de hoje. O ser humano sempre foi pecador. Pastor, as notícias hoje são cabulosas, pai matando filho. Isso sempre aconteceu, porque o homem sempre quis se rebelar contra o Senhor. Então, para que houvesse salvação, redenção e mudança de vida, o Deus encarnado estava aqui na terra para salvar você mediante sua morte e ressurreição na cruz. Amém, igreja? Essa é a verdade do Deus encarnado. Terceiro lugar, versículo 24 e 25. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Bom, ele fala o seguinte, o texto deixa claro, que José, ele não a conheceu. E o conheceu, os irmãos sabem o que significa. Ele não teve contato como marido até que Jesus nasceu. Depois ele teve uma vida natural de marido e mulher com ela, não antes, só depois. O texto mostra o seguinte, que houve o tempo perfeito para a coisa, o tempo perfeito para se juntar, o tempo perfeito para fazer família, o tempo perfeito para construir. A verdade do Deus encarnado nos lembra que ela é sempre feita no tempo perfeito das coisas. Pensa comigo, meus irmãos. Vocês concordam comigo que o ser humano está ficando cada vez mais ansioso? Sim ou não? Tudo é ansiedade agora. Eu estou numa ansiedade. Eu não estou falando da ansiedade clínica, não, tá? Não estou falando da ansiedade que é diagnosticada por um psicólogo e a pessoa sofre com isso. Eu não estou falando disso. Estou falando que tudo, de maneira geral, em especial a juventude, dá a sensação de que vai morrer se algumas coisas não acontecerem na vida delas. Parece que vai morrer se não conseguir tal emprego. Vai morrer se não sair da casa da mãe com 18. Seria legal, seria ótimo, mas às vezes você não vai ter a condição. Oremos por isso, torcemos por isso, mas você pode não conseguir. Tem jovem que emagrece, perde peso, porque certas coisas não acontecem. E vou além, tem jovem na igreja que só quer servir a Deus no depois. Eu vou para o campo missionário depois do casamento. Eu vou servir a Deus na igreja depois da formatura. Mentira! Não é o depois, é no tempo perfeito de Deus. Então, para de condicionar as coisas de Deus às suas próprias conveniências, que o crente faz isso. O crente também tem essa coisa da ansiedade. Sabe? Quando eu fui para o campo missionário, havia esse receio, né? Porque eu fui com um grupo de jovens.
e fomos solteiros, né? E a ideia era ficar 4 anos lá. Sabe qual era o maior medo do pessoal? Era ficar 4 anos na África, voltar para o Brasil e ficar para titio e titia. Não casar mais. Ah, não vou casar mais, ninguém vai me querer. Todo mundo ficava com esse medo no coração. As meninas casaram quase todas. E os rapazes casaram todos. Vocês estão entendendo? Deus cuidou. Mas estava todo mundo com medo. Ah, vou ficar sozinho. Vou ficar sozinho. E Deus cuidou. Fica parecendo que não existe o tempo perfeito. E o Deus encarnado, Cristo, Ele vem trazer isso, tudo no tempo certo, tudo no tempo oportuno. Ele veio te ensinar isso, porque Ele é vivo. Ele não é um Deus que você vê só em letras impressas. É um Deus que participa da tua vida. Então, tira isso da tua cabeça. Sabe? Estamos vendo tempos estranhos, sabe? O crente condiciona a sua felicidade às bênçãos e promessas. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Vai ter coisas na tua vida que tu nunca vai viver. Ah, pastor, meu sonho é ter um sítio. Você pode nunca ter esse sítio. Você pode nunca ter aquela casa própria. Ah, quero uma casa própria na Paulista. Você pode nunca ter. Quem disse que você precisa ter tais coisas e conquistar tais coisas para ser um abençoado? Quem te falou? Então, meu irmão, o Deus invisível, o Deus encarnado, veio para mostrar a sua carência espiritual, a nossa dependência dele, e que no tempo perfeito, vamos estar na eternidade e não vai haver falta de nada. Você vai rir, você vai olhar para trás, você vai rir das coisas mesquinhas que tu fazia questão. Tu brigava com teus irmãos por causa de R$100. Você se desentendia com a tua mãe por causa de dinheiro. Chegar lá no céu, você vai ter vergonha dessas coisas mesquinhas que você matava e morria. Você não se lembrou do Deus invisível que transformou tua vida. Você só pensava no ganho. E dentro da igreja, não é só fora da igreja. Vamos parar com essa história. Isso é para o não crente. Conversa. É para nós também. Nós estamos expostos a sermos crianças pirracentas diante de Deus. Então, Cristo veio ao mundo. O Deus encarnado, Ele nos traz satisfação. José teve total satisfação, felicidade na sua vida com sua esposa, na vida simples que teve. Então, meus irmãos, eu quero que você feche seus olhos, por gentileza. Você vai refletir na sua vida nessa noite. Quero que você feche os olhos, eu não gostaria que você abrisse seus olhos, quero que você reflita. Não vou pedir para ninguém vir aqui à frente, mas eu vou pedir para você orar. Você vai pensar que a melhor coisa mais extraordinária que deveria ter acontecido nessa terra já aconteceu. Foi o nascimento do Deus menino, Cristo Jesus, Jesus de Nazaré, nasceu e viveu. E por causa dele você está aqui hoje. Continue orando. Continue orando, você vai refletir na sua vida. Vai pensar nessas lições do Deus encarnado, Jesus, para melhorar a sua vida, para tomar novos rumos na sua vida. Continue orando. Amado Deus, eterno Pai, eu te peço pela vida dos teus filhos aqui essa noite. Nos ajuda, Senhor Deus, nas dificuldades, perdoa as nossas faltas diante do Senhor e abençoa teus filhos, jovens, idosos, crianças, adolescentes. Nós queremos te louvar, queremos te agradar. É complicado, pode ser difícil, Senhor, vencer nossas tendências pecaminosas, então te pedimos agora, perdoa os nossos pecados, porque continuaremos com essa natureza pecaminosa, mas o que não muda é o Senhor. Nosso caráter é volátil, nosso caráter é complicado de se entender, mas o Senhor é tão bom para nós, e nunca deixou de ser bom, mesmo quando nos castiga. É isso que eu lhe oro. Em nome de Jesus, continue de olhos fechados. Há alguém aqui essa noite e gostaria de tomar uma decisão pessoal. Uma decisão pessoal.
e entende que Jesus é o Salvador, que o Cristo encarnado, Deus encarnado, quer mudar a sua vida. Há alguém aqui que quer tomar uma decisão para aceitar Jesus como Salvador e Senhor? Levante uma de suas mãos. Há alguém aqui? Não vou pedir para ninguém vir aqui à frente. Agora, para os irmãos, há alguém aqui que gostaria de mudar alguns paradigmas, alguns pensamentos que tem, para a sua vida ser melhor diante do Senhor? Mudar algumas coisas que Deus está te pedindo para mudar. Pensar mais na verdade de Deus, não nas mentiras que te contam. Você tem dado ouvidos às mentiras. Pensa mais na verdade de Deus e menos nas mentiras desse mundo. O patrão mente para você, alguns amigos mentem para você. Quantos aqui querem ter a vida transformada para viver mais a verdade de Deus? Levante uma de suas mãos. Amém, Deus te abençoe, pode baixar sua mão. Ali do lado, Deus te abençoe, pode baixar sua mão, já te vi. Deus te abençoe, amém, glória a Deus. Há mais alguém que quer tomar uma decisão pessoal? Não, eu quero enxergar com os olhos de Deus, mesmo quando eu tiver vontade de agir com ódio, e José não fez isso. Há alguém? Amém, Deus te abençoe, pode baixar sua mão, já te vi. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor infinito. Obrigado por ter me trazido aqui, ter trazido todos esses teus filhos também. Ser com a continuidade dessa programação, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. A palavra está com quem é direito.